Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Um bom dia na paz do nosso Senhor. Nós estamos aqui com o desafio, do propósito de lermos, meditarmos, estudarmos, também de jejum e de oração nessa semana de segunda a sexta-feira, na carta de Gálatas. Gálatas, né? Essa palavra, essa carta, ela expressa, né? Nos seus 6 capítulos, ele apresenta a salvação em Cristo e a liberdade cristã. Liberdade não é libertinagem. Liberdade é uma vida direcionada, conduzida pelos ensinos da palavra de Deus, por esse evangelho que cura, salva, liberta e transforma e resgata o homem da escravidão para uma vida em Cristo. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Paulo aqui, ele começa se apresentando, ele começa declarando o seu chamado apostólico, a sua autoridade vinda da parte de Deus. Ele começa dizendo assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então Paulo, ele carimba aqui o seu chamado apostólico, vindo de Deus, uma pessoa escolhida, uma pessoa separada, uma pessoa que tinha vida e intimidade com Deus, uma pessoa que caiu de paraquedas, não, uma pessoa que andava na presença de Deus e que dava testemunho, dos quais os seus frutos ele permanecia, porque pelo fruto se conhece a árvore. A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Então, Paulo, ele começa aqui se apresentando, porque ele vinha de perseguidor e agora está sendo perseguido. Ele agora está no caminho da verdade, ele é detentor da verdade. Ele foi alguém que verdadeiramente nasceu de novo. E aí ele tinha autoridade para falar, porque ele tinha uma caminhada com Deus, uma entrega, uma conduta, uma postura séria, uma postura comprometida com o Evangelho. Ele não estava ali para agradar pessoas e nem para ser agradado, ele estava ali para cumprir uma missão. E esse deve ser o papel de cada líder, de cada servo, de cada chamado, de cada escolhido, de cada vocacionado. Então Paulo começa se apresentando como esse homem cheio de graça e cheio de paz, porque graça é o favor imerecido e a paz é aquilo que o Senhor nos dá. Então aquele homem carregado de graça e de paz, ele chega para expressar as verdades ali, e o tema principal do capítulo 1 é exatamente isso que eu quero tratar com você agora. O tema central do capítulo 1, Paulo se mostra surpreso. E a surpresa de Paulo não é porque aqueles homens estavam crescendo, estavam avançando, mas sim porque aquelas pessoas, aqueles irmãos ali, estavam se afastando, estavam se desviando do verdadeiro evangelho, estavam abraçando falsos ensinos, estavam se colocando debaixo de falsos mestres, e os gálatas estavam se deixando levar por ensino e por pessoas que não carregavam a marca da transformação, a marca do evangelho. Eles estavam abandonando o que tinham aprendido desde o dia em que eles reconheceram a Jesus. Então, eles estavam se afastando digamos, a sã doutrina, os ensinos verdadeiros. Os gálatas estavam sendo enganados por falsas palavras, por falsos ensinos de pessoas que não tinham vocação, não tinham compromisso com Cristo, nem com a verdade do Evangelho. Se nós pararmos e observarmos, se naqueles dias já tinha todos esses aparatos para distanciar as pessoas do verdadeiro Evangelho, imagina nos dias de hoje. Quantas pessoas estão sendo levadas e carregadas, estão sendo seduzidas por palavras, por ensinos que aparenta ser
bom, mas que na essência carrega não o verdadeiro evangelho da cruz, da renúncia, da mudança, da transformação. Muitos estão se deixando levar e se enganar por um falso evangelho, por palavras bonitas de homens, por convites sedutores, por participar e por estar em uma falsa alegria, pois é uma falsa vida. Eu quero aqui abrir um parênteses dentro desse texto, porque a própria palavra diz que nos últimos dias muitos abandonariam a fé, dando ouvido a falsos ensinos, a doutrinas de demônios. Homens que têm dificuldade de ouvir a verdade, de serem confrontados, e aí preferem a mentira, preferem as palavras doces, preferem as palavras de engano, preferem as palavras que vão massagear o seu ego e o seu coração e trazer para a vida deles aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que eles precisam ouvir. Meu amado, minha amada, eu estou aqui nessa hora como escolhido, como chamado de Deus, como alguém que tenho me colocado diante do Senhor pela causa do Evangelho. O que nós precisamos ter nesses últimos dias, de maneira bem clara em nós, se chama discernimento espiritual. Você precisa discernir as palavras, discernir os ensinos, discernir os convites, discernir as árvores pelos seus frutos. Quais frutos essas pessoas estão dando? Quais frutos essas pessoas têm dado? Que vida essas pessoas têm apresentado para trazer convites, ensinos e doutrinas sobre a nossa vida? Que possamos permanecer com os olhos abertos. Pelo fruto se conhece a árvore. Cuidado, não se deixe enganar. Em primeiro lugar, você precisa ter o discernimento que é espiritual e que é fundamental. Pelo fruto se conhece a árvore. Segunda coisa, entenda: discernimento espiritual não é opcional nesses últimos dias. Discernimento espiritual não é opcional nesses últimos dias. É o seu guia de salvação. Sem ele, você se tornará uma presa fácil e você chamará escuridão de luz e mentiras de verdade. É preciso se deleitar na palavra, é preciso mergulhar na palavra, é preciso permanecer nos ensinos dos quais nós recebemos de Cristo pela sua palavra, um evangelho de mudança. Cuidado para não se desviar do evangelho do Senhor Jesus e se deixar levar por ensinos atraentes de homens que com boas palavras transformam a verdade de Deus em mentira e massageiam o ego de muitas pessoas, ao invés de carregarem a cruz de Cristo e de viverem o verdadeiro evangelho. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos dê força, nos dê graça, nos dê sabedoria, discernimento, para não nos desviarmos da verdadeira fé, do verdadeiro evangelho, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo o mal, nos dê discernimento espiritual, que possamos ter os olhos abertos, o nosso coração sensível à Tua voz, à Tua palavra, o Teu Espírito, e não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina, como a Tua palavra nos ensina, mas que possamos permanecer firmes na fé, em nome de Jesus. Amém.